Irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, quarta-feira, e aqui viemos buscar a luz da Palavra de Deus para o nosso dia de hoje, que é do Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 11 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Estava para entrar no povoado, quando 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam a certa distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto estava ao caminho, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto também é bem conhecido por nós, meus irmãos e minhas irmãs, mas mesmo assim não deixa de perder a riqueza do seu ensinamento. Nós ouvimos que nosso Senhor Jesus Cristo, como temos acompanhado ao longo do Evangelho de Lucas nessas semanas, Jesus, na sua caminhada para Jerusalém, realizando a sua missão e, nessa missão, dando inúmeros ensinamentos e realizando inúmeros sinais do reino de Deus. Como hoje, 10 leprosos clamaram misericórdia, clamaram a piedade de Jesus por eles, lembrando a realidade dos leprosos na época de Jesus. Eram pessoas que deveriam viver fora da sociedade, eram pessoas que não poderiam entrar nem no templo sagrado para rezar. Então eram pessoas excluídas, marginalizadas socialmente e também religiosamente, porque eram consideradas, pela forma como pregava-se na religião, eram consideradas pecadoras, castigadas por Deus, impuras. Na verdade, a palavra mais certa é essa. Pessoas impuras. Por isso tinha que viver separados de todo mundo, para não contaminar as outras pessoas que se achavam justas, perfeitas, e não correr o risco delas também se tornarem impuras e assim terem que viver na exclusão e na marginalização. Por isso ficaram gritando por Jesus de longe. E Jesus escutou o clamor dessas pessoas e lhes deu uma ordem: vão até o sacerdote. Que interessante, Por quê? Era o sacerdote na época quem decretava se a pessoa estava purificada ou se ela continuava impura. Se ela continuava impura, ela tinha que continuar vivendo fora da sociedade. Se o sacerdote atestava que a pessoa estava purificada, ela voltava a viver integrada na sociedade e podia até ir ao templo para celebrar a fé. Então era o sacerdote quem determinava a acolhida ou não de alguém. Então Jesus dá essa ordem a esses leprosos por isto, para que eles pudessem passar por essa verificação. E o curioso aqui, Jesus dirige uma palavra: vá até ao sacerdote. Jesus não realizou nenhum milagre, Jesus não realizou nenhuma cura. O que foi necessário para aqueles leprosos? Acreditar na palavra de Jesus. E colocaram-se a caminho ao sacerdote. Eles acreditaram. E nós, hoje, século 21, acreditamos na palavra de Jesus? Ou queremos
sinais e milagres para podermos acreditar. Os 10 leprosos nos mostraram que bastou a palavra de Jesus. No ato de caminhar ao sacerdote, eles se viram purificados da lepra. E um voltou, proclamando louvores a Deus, alegre, feliz, e voltou até Jesus para agradecê-lo. Mostrou o que no coração? Gratidão. E aí vem a pergunta de Jesus, mas não foram 10 os curados? Por que só um voltou? E curiosamente falando, quem voltou era samaritano, ou seja, inimigo do povo judeu. O judeu considerava o samaritano um pagão, um grande pecador, mas foi ele que soube cultivar gratidão no coração diante do gesto de Jesus. Talvez os outros 9 tenham se considerados justificados, ou era dever deles, era obrigação deles serem curados. Então viram mais como obrigação o ato da cura, mas este não. Este que voltou soube reconhecer que foi a ação de Deus na vida dele. Por isso voltou para agradecer e prostrou-se diante de Jesus. E mais uma vez, um samaritano fez isto. Então aqui a gente percebe que a ação de Jesus não é para um grupo específico, como os judeus achavam, mas a ação de Jesus era para todas as pessoas, porque Deus é o Deus de todos. E a gratidão daquele curado deve ser uma das grandes lições para nós hoje, em que somos chamados, a olhar para a nossa vida e reconhecer onde está, como Deus tem mostrado a sua gratuidade por mim, o amor que tem por mim. Ou consideramos tudo que acontece por nós como obrigação, ou Deus faz porque Ele tem que fazer por mim, ou eu mereço isso, Então, entre atitudes de merecimento e atitudes de reconhecer a gratuidade amorosa de Deus, o leproso que foi curado fez a opção da gratuidade e do reconhecimento. Que nós possamos ser assim também. Olhar para a nossa vida, ver tudo o que temos, o que alcançamos, mesmo com luta, com esforço, mas sermos capazes de reconhecer a graça que Deus nos dá, as iniciativas amorosas de Deus por nós. Que a gente tenha esse olhar de não se considerar merecedor, mas de reconhecer que, poxa, mesmo eu sendo assim, Deus me ama e Deus age em meu favor. E que assim possa brotar no dia de hoje, no nosso coração, por exemplo, a gratidão pelo fato de estarmos vivendo. Se você está me assistindo agora, você está vivo. E isso é dom de Deus. Se estamos aprendendo a palavra de Deus um pouquinho mais no dia de hoje, é dom de Deus que Deus está nos falando para o nosso próprio bem. Então, como temos o que agradecer a Deus no dia de hoje? Que Deus te abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno, fique com Deus.